Saudações, amigos e amigas, seguimos em frente, seguindo o baile, a gente vai falar agora sobre prescrição. Vamos lá, como é que funciona a prescrição e por que ela existe primeiramente, né? A prescrição é um instituto muito importante aí para uma questão de pacificação social, né? A gente tem relações que acontecem, relações que terminam, relações que mesmo em seu curso, ela tem fatos que vão ficando para trás. E seria um tanto inseguro, né, para a nossa convivência em sociedade, manter essas pessoas eternamente vinculadas àquilo que aconteceu no passado. Então vejam só, aqui que a gente tem a prescrição como um instituto muito relevante, muito importante para pôr fim a situações passadas, situações pretéritas, né? A prescrição, a gente tem que lembrar que ela atinge a pretensão, né? Você tem ali a possibilidade de interpelar outrem acerca daquele direito. Não afeta especificamente o direito em si, o próprio direito, ele atinge a pretensão. E essa prescrição ela pode ser tanto aquisitiva, o caso, por exemplo, da uso capião, ou extintiva, né? Ela acaba com alguma coisa. E essa é o que a gente vai tratar mais especificamente, dos prazos prescricionais trabalhistas. Vamos lá, como é que funciona? Isso está previsto onde? Começa lá na nossa Carta Magna, na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O artigo 7º diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que melhorem a sua condição social, a ação quanto aos créditos resultantes na relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Eu nunca gostei da redação desse dispositivo, eu acho que ela não é muito clara. Aí explicando para vocês o que acontece. Se você trabalhava numa empresa, em algum lugar, você tem 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista contada aí do fim do seu contrato de trabalho. A partir do ajuizamento dessa reclamação, né, da data do ajuizamento, ela retroage 5 anos para trás. Então você tem 5 anos para pedir aquilo ali, né? Você vai ter direito de pedir aquilo que esteja nesse escopo de 5 anos para trás. Então, se você ajuiza logo no último dia, no dia que você sai, né, logo depois, você vai pegar 5 anos completinho. Se você deixa passar 1 ano ali, por exemplo, vai pegar da data do ajuizamento e conta 5 anos para trás. Isso é a prescrição no fim do contrato de trabalho. Agora, no decorrer do contrato de trabalho, você tem 5 anos ali para ajuizar a sua reclamação trabalhista. Vai morrendo ali de 5 em 5 anos, né? Então você tem aqui os direitos, você vai passando 5 anos. O que for ficando ali para lá de 5 anos, vai desaparecendo, vai sendo comido pela prescrição e você vai tendo direito aos 5 anos para trás. Assim que funciona a relação da prescrição dentro da relação de trabalho. Então, veja que a rigor você tem ali direito a parcelas dos últimos 5 anos. E se o contrato estiver extinto, você tem 2 anos para ajuizar a reclamação. Agora eu queria ressaltar com vocês esses 5 anos a partir de quando eles contam. Vamos supor aqui, súmula 308 do TST, que trata da prescrição quinquenal, né, que é essa aqui dos 5 anos. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, biênio subsequente, você tem 2 anos para ajuizar a ação. A prescrição da ação trabalhista, concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Porque tem muita questão de prova que bota isso. Eles perguntam para você se esses 5 anos são contados da extinção do contrato. E não é. Eu falei para você, se por exemplo, extinguiu o contrato aqui, você ajuizou a reclamação aqui 1 ano depois, o que passou, você vai perder 1 ano aí. Porque deixou passar, né? Porque vai contar daqui para trás. Vai ter 1 ano ali que vai ficar para trás, comido pela prescrição, fulminado pela prescrição. Então tome cuidado aí com o marco, né? O marco para contar a prescrição quinquenal. Lembrando que o empregado doméstico, a ele é imposta a prescrição nos mesmos termos. A lei complementar 150, né, de 2015, no seu artigo 43, ela diz: o direito de ação contra créditos resultantes na relação de trabalho prescreve em 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, mesma coisa aí, ele tem 2 anos se o contrato de trabalho estiver extinto e conta 5 anos para trás. Legal. E por que eu falei para vocês na prescrição dentro do contrato? Porque não tem os 2 anos de fim, né? Porque se o contrato está rolando, não tem os 2 anos ainda passando, só vai contando os 5 para trás. Legal. Agora um porém. A partir de quando é que eu conto esses 2 anos do fim do contrato de trabalho, né?
Se você, por exemplo, sim, Felipe, é do fim do contrato de trabalho. Tá, eu sei. Mas e se, por exemplo, você tiver aviso prévio? Tá, e conta do fim do aviso prévio, né? O cara teve 30 dias de aviso prévio, trabalhou 30 ali pra frente, conta de lá. E se o aviso prévio for indenizado, eu projeto para frente ou não? Resposta sim. A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio, OJ 83, que na sua verbetação ela bota aviso prévio, indenizado, prescrição. Então a gente entende aqui que o período do aviso prévio, ainda que indenizado, deve ser contado sim para fins de prescrição. Então, parei de trabalhar no dia 10 de maio, conta ali, sendo que eu ganhei aviso prévio indenizado, né? Nesse caso, conta ali até um mês para frente, né? Foram 30 dias para frente. Agora, um caso aqui em que a prescrição ela não corre, né? Ela não inicia a sua fluidez, o seu fluxo, né? Menor de 18 anos. Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição. É obstado aqui. Por quê? Porque a gente entende, né, que o menor talvez ele não tenha essa percepção de ajuizar uma reclamação trabalhista. Então, se o cara terminou de trabalhar na sua empresa ali com 17 anos, os 2 anos ali pós fim do contrato de trabalho vão ser contados a partir da data em que ele faz 18 anos. Então, contra o menor de 18 anos, não corre prazo prescricional. E a gente tem aqui isso, a CLT incorporou bem quando houve a reforma trabalhista, se refere à prescrição total e parcial dentro do contrato de trabalho, ao longo do contrato de trabalho. Como é que funciona isso? Porque vamos supor, eu estou aqui trabalhando na empresa e aí existe uma alteração no meu contrato de trabalho. O meu empregador, ele suprime determinada verba. Eu sei que existe o artigo 468 da CLT, eu sei que existe a inalterabilidade contratual lesiva, eu sei que existe o princípio da condição mais benéfica, eu sei que existe tudo isso. Mas o cara cortou. No mundo dos fatos, a gente sabe o que acontece. A gente fala aqui o dever ser, né? O ser, ele é diferente. Por isso que eu tenho que acionar eventualmente a Justiça do Trabalho para corrigir essas distorções. Pergunta: essa verba que foi suprimida, ela se renova mês a mês? Então, a prescrição dela vai se renovando mês a mês, ou seja, cada mês que ele não me paga, renova ali o prazo prescricional, ou ela é uma prescrição de fundo de direito, ou seja, ela é total, ela vai atingir ali o próprio direito de reclamar em si, dado 5 anos, acabou o direito como um todo. Aí eu respondo para você aquela resposta que advogado adora, depende. Essa prescrição vai ser total ou parcial a depender da previsão, né, de onde essa verba está prevista. Vamos lá, é isso que diz o artigo 2º, o artigo 11, parágrafo 2º. Aliás, artigo 11, tá? Dever de casa. Leia o artigo 11 hoje, artigo importantíssimo da CLT, você não pode passar sem ele. O artigo 11, parágrafo 2º da CLT diz o seguinte: tratando-se de pretensão, ele incorporou aqui jurisprudência da OJ súmula 294 do TST quase que integralmente. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela seja também assegurado por preceito de lei. O que é que eu estou dizendo aqui? Vamos supor que essa minha verba suprimida ela fosse assegurada apenas no contrato. Vamos dizer, por exemplo, aqui que era o valor da minha comissão que estava assegurado contratualmente e ele diminuiu o valor da minha comissão. Se eu demorar 6 anos aí para ajuizar essa reclamação, e aí? Renova mês a mês, ou eu não tenho mais nem o direito de reclamar, porque fulminou, já faz mais de 5 anos que passou aquele ato único de alteração. Respondeu aqui, nesse caso, por se tratar de um direito não previsto em lei, nesse caso a prescrição é total. Então, nesse caso, eu não vou mais ter o direito de reclamar, porque a prescrição foi de fundo de direito, fulminou o meu direito em si, e não ali as parcelas mês a mês. Por outro lado, suponha que seja uma alteração contratual bizarra, que meu empregador diz assim: Felipe, a partir de hoje você não tem mais direito a férias. Você não vai mais receber o pagamento das férias, o texto de férias. Nesse caso, passou 6 anos, quer dizer que eu vou perder de vez meu direito de férias? Aí, nesse caso, não. Como a gente está falando de um direito mais do que legalmente previsto, até constitucionalmente, mas bastaria ser legalmente, nesse caso, a prescrição é parcial, ou seja, aquilo que ficou para lá de 5 anos, de fato, perdeu.
Mas aí vai se renovar mês a mês. Cada ano, né, no caso é anual, férias, que ele passa sem me pagar minhas férias, renova-se a lesão. Então, nesse caso, passou 20 anos, eu vou perder ali o que tiver de 5 anos para lá. Mas dos últimos 5 anos eu vou ter direito ainda. Eu não teria direito se fosse uma alteração meramente contratual. Então, quais são os pressupostos aqui? Pressuposto para a prescrição total. A alteração contratual lesiva, lógico, né? Você tem direito de reclamar alguma coisa. A prescrição total, né? 5 anos contados do ato do empregador. E um direito não previsto em lei. Isso é importante. Você não vai perder um direito previsto em lei. Você não vai perder o seu direito a férias, por exemplo. Então, veja que nesse caso tem isso. Exemplo que eu dou para vocês, quebra de caixa, né? Uma redução do percentual de comissão, são exemplos possíveis aqui. Agora, a prescrição vai ser parcial quando a gente tiver o quê? Quando a gente tiver, ela vai se renovar mês a mês, ela pressupõe um direito previsto em lei. Outro exemplo de prescrição para vocês é equiparação salarial. Está previsto na Constituição, tem dispositivo lá que trata da equiparação salarial.